Olá amigos, boa tarde. Vocês têm me perguntado se dá para trabalhar com Uber aqui em Portugal e eu ainda não tinha nenhuma informação. Agora eu já tenho ainda pouca coisa, mas já tenho alguma coisa para dizer a vocês, ok? Eu sou Rui Carvalho e você está assistindo o canal Verso e Reverso. Pois bem, trabalhar com Uber em Portugal não é a mesma coisa do que trabalhar no Brasil. O processo é um pouco diferente. A primeira coisa que você tem que fazer, você estrangeiro, você brasileiro ou de outro país que vem para Portugal, para poder trabalhar no Uber, é você transferir a sua carteira de motorista para a carteira portuguesa. Isso é um processo que se faz aqui no Detran, que aqui se chama IMTT, e que vai te custar cerca de uma taxa de 30 euros, multiplica por 4 aproximadamente, são 120 reais. Uma taxa de 30 euros e antes disso você tem que ir no consulado brasileiro, mais próximo de você estiver, no Porto, em Lisboa, e fazer a autenticação da sua CNH brasileira. Então o consulado vai autenticar, vai dizer que aquela CNH é verdadeira e que aquelas informações são verdadeiras. Isso se paga uma taxa de 16 euros, multiplica por 4, e com esse documento, mais um atestado de residência, comprovante de residência, mais um exame médico, né? Tem que ter um atestado médico dizendo que você está apto a dirigir veículos, enfim, classe B, o que for. Você então vai no IMTT, dá a entrada, a sua carteira brasileira fica retida e mais ou menos depois de 10 dias você recebe na sua residência a carteira portuguesa equivalente. Então não há necessidade de fazer exame de prova prática ou teórica novamente. O problema é que com essa carteira normal você não pode dirigir Uber. É preciso fazer aquele averbamento que nós aí no Brasil chamamos de EAR, né, Exerce Atividade Remunerada, é uma coisa parecida. Ou seja, aí você tem que pagar um exame psicotécnico, fazer numa clínica, fazer um exame psicotécnico e de posse desse exame psicotécnico, com ele em mão, você vai de novo no IMTT, dá entrada nessa averbação, você paga mais 30 euros e aí então vem a carteira definitiva com a autorização para você dirigir, por exemplo, veículos de emergência, ambulâncias, Ubers, táxis, etc. Que é mais ou menos, e pelo que eu pude entender, é mais ou menos esse o processo. Acontece que, como eu falei, você tem que ter residência aqui. E esse é o grande problema. Os aluguéis aqui são muito caros, a falta de apartamentos para alugar não é fácil, então as coisas são bem mais complicadas do que parece. Depois disso, como eu já mencionei aqui antes, é muito difícil, pelo que eu entendi, você se cadastrar como motorista autônomo no Uber, como a gente faz aí no Brasil. Você tem que trabalhar para uma empresa que é cadastrada no Uber, né? Tem gente aqui que tem 10, 15, 20 carros, 2 carros, 3 carros cadastrados na Uber como empresa. Eles são uma empresa que é parceira da Uber e é essa empresa que contrata motoristas. Então você vai trabalhar para eles por turnos, turno da noite, turno da manhã, o período integral, enfim. E aí você recebe em torno de 35% a 40% do faturamento. E as despesas ficam por conta da empresa ou por conta do dono do carro, né? Leva em conta que você não fica com o carro, né? Você, por exemplo, trabalha no turno do dia, no turno da manhã, da noite, você tem que ir a um ponto, um local específico onde se troca de motorista, porque o carro roda 24 horas, então você fica com o carro, sei lá, das 9 da manhã às 6 da tarde. Às 6 da tarde você tem que se dirigir a esse local, você deixa o carro para o outro motorista e aí você se vira e vai embora para casa, por sua própria conta. No dia seguinte você vai lá às 9 da manhã naquele local e pega o carro, entendeu? É mais ou menos esse é o processo mais comum. É claro que ainda está havendo acertos, ainda está havendo regulamentações e claro, há que entender que o mercado é muito menor, quer dizer, dá a Uber em Lisboa, no Porto, agora aqui em Braga e Guimarães, onde eu vivo, mas Guimarães é uma cidade muito pequena, não sei ainda qual é o movimento, mas deve ser muito pouco. Então, assim, garantido mesmo que dá para ganhar algum dinheiro para sobreviver é Lisboa. Em compensação, em Lisboa também é muito mais caro, você morar, comer, etc., é muito mais caro, né? Assim que eu tiver mais informações sobre faturamento, aí eu falo. E também sobre o processo, eu vou ter informações sobre o processo para vocês brasileiros virem para cá e poderem trabalhar, porque eu também não sei como é que se faz isso, porque eu não passo por isso. Eu sendo cidadão português, tenho minha documentação em dia, meu RG daqui, cheguei aqui, já tenho lugar para morar, né, família, amigos e tal, e assim que eu tiver a carta daqui, se eu quiser trabalhar no Uber, eu posso, enfim. Não há
problema no Uber, em outro lugar qualquer, que eu, aliás, estou procurando em outro lugar, outra atividade. Mas eu não tenho nenhuma restrição com relação a trabalhar, porque sou cidadão e tenho a documentação em ordem. Agora, quem vem de fora, em primeiro lugar, vem como turista. Então pode ficar 3 meses, mais 3, mas, entretanto, tem que obter um visto de trabalho. E aí eu não sei ainda como é que isso funciona. Isso deve ter um monte de dicas aí no YouTube, mas assim que eu tiver, eu falo para vocês, ok? Por enquanto é só. Hoje, finalmente, o dia ficou ensolarado, um dia belíssimo aqui de primavera. A temperatura na faixa dos 21, 22 graus. São agora próximo de 6 da tarde. Já fiz meus 6 quilômetros de corrida. E agora estou encerrando, ok? A gente vai se falando à medida que tiver mais informações. Portem-se bem. Eu sou Rui Carvalho, você assistiu o canal Verso e Reverso. Você sabe, o canal onde eu falo o que quero e você ouve se quiser. Um abraço, fui.